Olá! Nesse tema 2, no nosso curso Entendendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos tratar um pouquinho mais especificamente sobre realmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, os seus caminhos e a transformação que esse Estatuto trouxe para a nossa sociedade e também no atendimento da criança e do adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele foi instituído pela Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990. Entrou em vigor em substituição ao Código de Menores. O Estatuto é, sobretudo, visto como uma vitória não só de juristas, como foi no caso do Código de Menores, dos dois códigos de menores que nós tivemos, primeiro o Código Melo Matos e depois o que ficou mais conhecido como Código de Menores, que foi instituído em 1979. O Estatuto já vem com esse diferencial de ser uma mobilização da sociedade e não apenas de um grupo de pessoas que analisavam pela ótica jurídica a situação de crianças e adolescentes que não se enquadravam, que não se enquadram nos princípios da nossa sociedade. Então, o Estatuto ele foi trabalhado a partir da nossa Constituição Federal de 1988 e veio, então, trazendo várias inovações, dentre quais essa mobilização da sociedade, de pessoas que já trabalhavam, de pedagogos, de psicólogos, de assistentes sociais, de participantes de organizações não governamentais e também governamentais. Então foi uma discussão e também da sociedade, não podemos esquecer isso, que a instituição, a construção do Estatuto da Criança e do Adolescente teve a participação também da sociedade. Então já começa sendo instituído de uma maneira diferenciada do que os códigos que nós tivemos anteriormente ou anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser considerado um desdobramento mais importante da Constituição de 1988, porque vem determinar que a família, o Estado e a sociedade devem participar do desenvolvimento dessa criança, do desenvolvimento, do atendimento, da condução dessa criança como um cidadão. Considera também os direitos dessa criança e desse adolescente, que até então, com os códigos que tínhamos anteriormente, não era considerado. Com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que mais se destaca é que a criança e o adolescente passa a ser visto como sujeito de direitos e não objeto de internação, como era visto anteriormente pelo Código de Menores. Se o menino é sujeito de direito, ele tem direito à vida, à saúde, à educação, à assistência, à moradia e a todos os direitos que são assegurados por lei, ou seja, pela nossa Constituição Federal. Além dessa mudança de concepção, em que agora se vê a criança como sujeito de direito, outra concepção é apresentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, o fim da terminologia utilizada pelo Código de Menores que rotulava a criança e o adolescente como menor. Até hoje nós podemos ver discussões que envolvem, principalmente na área jurídica, quando se trata de criança, se referenciando a essa criança como menor, E várias vezes, em defesa desse termo, a área jurídica considera-se como menor porque fala-se em menor de idade. Mas, na verdade, este termo é um termo que é discriminatório, que foi introduzido pelos códigos de menores e que ficou como sendo algo que taxava a criança que estava numa situação irregular. Então, tudo, até então, tudo que era visto como fora do padrão era um menor. Até hoje, se nós falarmos assim, aconteceu um fato que envolvia a criança, a gente já fala, o menor estava envolvido. E o que isso caracteriza? Sempre caracteriza, e isso foi trazido e muito trabalhado à época do Código de Menores, que era aquela criança pobre, que não tinha uma família
estabelecida conforme os padrões da sociedade, né, da época. Então, toda criança que cometia um delito que estava fora das regras era um menor, em especial as crianças de famílias pobres, de lares desestruturados, etc. Dessa forma, nós podemos afirmar que o Estatuto da Criança e do Adolescente é o novo código deontológico protetivo das crianças e adolescentes no Brasil. É visto como um código por quê? Porque consolida normativamente as estratégias e o instrumental operacional mínimo à implementação dos direitos e garantias fundamentais pertinentes a essa nova totalidade subjetiva que envolve a criança. Então, essa totalidade subjetiva constitui-se por crianças e adolescentes. Ele também é conhecido como novo Código Deontológico, por quê? Porque deontológico, né, qual o conceito desse termo? Precisamente porque ele estabelece o regulamento indispensável e necessário para a constituição de diversas formas de relação em que possam encontrar essa nova subjetividade que o Código já estabeleceu que deve se tratar e se respeitar com relação a essas crianças e esses adolescentes. Então, essas novas subjetividades, isso é, busca transformar culturalmente tanto a opinião pública quanto o senso comum jurídico, através de novos valores assumidos e convencionados agora em formas de tratativas inéditas, formas inéditas usadas até então. Apenas presente, né, formas essas que eram apenas presentes nos compromissos pactuados internacionalmente, como as declarações, as convenções, etc. É também conhecido como protetivo por quê? Porque orienta todas essas proposições legislativas através do novel primado constitucional, ou seja, através daquilo que está descrito na nossa Constituição Federal. Então, tudo que é estabelecido pela doutrina de proteção integral, que vem desde a nossa Constituição Federal, enquanto vertente de diretriz internacional dos direitos humanos, especificamente voltados para a criança e para o adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente, que comumente chamamos de ECA, abre uma nova era na qual a lei foi adaptada à realidade da sociedade. O Código de Menores escondia um conflito de classes, porém o Estatuto não. Ele é mais do que tudo um projeto de sociedade. É inovador e realmente coloca em funcionamento um mecanismo de defesa de direitos dessas crianças e desses adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta à nossa sociedade várias mutações, ou seja, várias maneiras diferenciadas e diferentes de encararmos aquilo que se passa na nossa sociedade com essas crianças e com esses adolescentes. Então, ele é visto como uma mutação civilizatória. Por quê? Segundo Rivera, o Estatuto da Criança é uma lei civilizatória porque instrumenta o país para que esse chegue à maioridade como nação. Destaca ainda que a fidelidade à Constituição Federal é algo importante a ser observado, pois a fidelidade à Constituição é um compromisso com as gerações futuras. É também uma mutação social porque introduz uma mudança tão profunda e ampla nas políticas públicas dirigidas à infância e adolescente e à juventude de forma geral, que não seria exagerado afirmar que ele promove literalmente uma revolução copernicana nesse campo. Segundo o autor, esse componente de modernidade político-social em que essa revolução proposta por Copérnico dentro da nossa sociedade, ou da sociedade como forma geral, ela também é uma modernidade política social introduzida pelo Estatuto no campo do atendimento, da promoção e da defesa dos direitos da criança e que se consubstancia no importante conjunto de mudanças em conteúdo, método e gestão. Cury analisa ainda que tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público saem fortalecidos, uma vez que a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente,
passa a ter uma atribuição e competência para julgar e processar os atos de administração pública relacionados aos interesses difusos e coletivos como educação e saúde. Hamidoff, ele lembra ainda que a efetividade tanto jurídica quanto social certamente necessita e perpassa pela mutação cultural também, sem a qual não se alcançará a concretização do sentido dessa normativa, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então podemos ver que se não houver uma mudança cultural, né, os outros pontos que são propostos de mudança desse estatuto também ficarão prejudicados. Então nós encerramos aqui o nosso tema 2, eu agradeço a atenção de vocês e no tema 3 vamos continuar avançando neste assunto que interessa tanto não só a nós profissionais da área, mas como a sociedade em geral. Até a próxima.